Olá, tudo bem? Hoje no nosso vídeo a gente vai falar sobre o projeto na missão no edifício João Calvino. Nosso grupo é a Ana Carolina, a Carolina e a Maria Tereza. E aqui no nosso código a gente já começa colocando o include das bibliotecas que a gente vai usar e definindo o max column como 30. Aqui também a gente já tem a assinatura da função findWay, que vai ter o i como contador. Aqui vai ser a função, a matriz do prédio. O n vai ser a quantidade de andares, line e columns vai ser a linha e a coluna atual. E aqui o u é a matriz auxiliar que a gente vai usar. Aqui também a gente tem outra assinatura de função, que é a função invalidStructure, que vai ter o parâmetro da matriz do prédio e as linhas. Aqui na função main a gente vai ter o n, né? Que nós vamos pedir para o usuário entrar com o valor, que vai ser a quantidade de andares, e a gente só vai aceitar quando o valor for válido, ou seja, quando ele for positivo. Aí quando ele for válido, a gente vai criar aqui a matriz do prédio, que vai ter n andares e até o máximo de columns, e vai entrar aqui nesse for. Então a gente vai popular cada andar, né? Cada andar desse prédio. E vai populando aqui. Nós também vamos ter as variáveis initial line e initial columns, que vão ser as linhas iniciais e coluna inicial, né? Então a gente vai pedir para o usuário entrar com o andar inicial e ele só vai ser válido se ele for positivo e menor do que o n. E a mesma coisa vale para a coluna aqui também. Quando os dois estiverem válidos, ele vai cair aqui, né? Que a gente vai criar a nossa coluna auxiliar, a nossa matriz auxiliar, que vai ser preenchida toda com zero. Essa matriz ela vai ajudar a gente a impedir que a gente faça o caminho, a passagem duas vezes pelo H. Então ela vai ser muito importante. Aqui também a gente vai ter a variável resultInvalid, que vai armazenar o resultado da função invalidStructure, que vai ver se realmente a matriz do prédio está válida. E se o resultado for 1, é porque a matriz está inválida. Então a gente printa aqui, mostrando para o usuário que tá inválido e já termina com o programa. Se ela estiver válida, ela cai aqui na declaração da variável result, que vai armazenar o resultado da função findWay. Então a gente começa aqui com o contador 0 e vai tentando achar a chave. Se o resultado for igual a 1, é porque a gente achou a chave. Então a gente printa que a gente achou a chave. Se não, o resultado vai ser igual a 0 e a gente não achou a chave. E aqui a gente faz o return 0 porque o programa acabou. Depois do main, a gente tem a nossa função de validação da entrada do usuário. Essa validação a gente está fazendo ela em duas etapas. Então, a primeira, ela verifica se todos os tamanhos são iguais. E a segunda, ela verifica se os caracteres são dentro do permitido, que aí é o H, o V ou o asterisco. Para a validação de tamanho, a gente pega a primeira posição do nosso vetor e coloca como o padrão de comparação. A gente está usando essa função porque essa função ela vai fazer a contagem de caracteres. Feita essa comparação, a gente vai percorrer todo o vetor usando sempre esse valor inicial como comparação. Ele passou dessa validação, a gente vai para a próxima, que é a validação dos caracteres permitidos. Então aqui a gente está fazendo com o H, o V e o asterisco, como eu falei anteriormente, certo? E se for diferente, ele quebra o fluxo retornando 1, e se for igual, ele passa. Né? Então, essa é a nossa função de validação da entrada do usuário. Tracking do nosso código. O primeiro parâmetro dela é o i, que é a profundidade da solução. O segundo é a própria matriz, que representa o prédio. O terceiro é o n, que é a quantidade de andares definida pelo usuário. Aqui é a linha e coluna atual daquela recursão, que aqui vai entrar em uma recursão nessa função. E aqui é uma matriz auxiliar de utilização, que é responsável por impedir com que o código visite o mesmo lugar duas vezes, tá? Aqui nós temos a definição da coluna máxima, considerando que essa matriz já é uma matriz verificada, né, e validada em relação a todas as linhas possuem a mesma quantidade de caracteres. Aqui nós fazemos uma verificação super importante em relação aos limites daquela matriz, para saber se o código foi longe demais, digamos assim. Se a coluna for negativa, quer dizer que a verificação, a busca foi muito para a esquerda. Se a coluna for maior ou igual à coluna máxima, quer dizer que ela foi muito para a direita. E aqui, se a linha for maior ou igual ao n, quantidade de andares, ela foi muito para baixo. Então, em qualquer um desses casos, a gente vai retornar igual a zero, que é quando aquela função específica não encontra nada para aquele caminho específico. Aqui nós temos o caso base, que ele é crucial, porque é ele que encontra a chave, né? Então ele verifica se a casa atual ela tem o conteúdo de asterisco, que é a própria chave, e se tiver, a gente faz o retorno de 1, que identifica o sucesso daquela operação. Aqui, se a casa em específico não for a chave, ela pode ser tanto V quanto H. Se ela for V, o único caminho que eu tenho é ir para baixo. Então eu chamo a mesma função com alterações de parâmetros de I, que é a profundidade de solução, e da linha, para ela ir realmente para baixo. Caso ela for H, ela pode ter duas opções, ou ela vai para a esquerda ou ela vai para a direita. Aqui, antes de fazer qualquer opção, a gente também verifica se a matriz auxiliar de utilização é igual a zero, para realmente verificar se aquele caminho não foi visitado duas vezes. Aqui, se realmente está igual a zero, eu já defino igual a 1 para travar esse caminho, e eu faço a exploração dessas duas formas, né?
eu chamo a exploração da direita, que é quando eu faço esse column mais 1, e aqui a exploração à esquerda, que é o column menos 1. Caso qualquer uma dessas duas funções retorne, né, das duas recursões retornem um valor igual a 1, quer dizer que eles acharam a chave, então eu também faço retorno igual a 1 nessa função inicial, digamos assim. Então, também, embaixo a gente faz se realmente a linha de baixo rodar, então se o código rodar até a linha de baixo e não fez o retorno em nenhuma dessas outras condições, quer dizer que a chave não foi encontrada naquele caminho específico, então eu zero a minha matriz de utilização para aquele caminho, porque na verdade eu acabei não utilizando, por não ser um caminho possível. E aqui é a última questão, que é quando a gente tem o return zero, para que caso nenhum caminho tenha sido encontrado. Então, se eu passo todo o meu código e ele não retorna nada, quer dizer que eu já passei por todas as casas possíveis e caminhos possíveis e não achei a chave, então por isso nós fazemos um return zero aqui. Agora que a gente terminou de apresentar o código, a gente vai fazer os testes com algumas situações que podem ocorrer. Então, vamos ter situações de entrada inválida e as situações de chave encontrada ou não encontrada.